Olá, tudo bem? Meu nome é Marinho e este é o programa Vida de Bicho. Tirei a máscara porque estou no distanciamento aqui com o Alex, que também está de máscara. Então, como tem uma distância segura, então eu tirei a máscara. Até para falar melhor aqui, para a gente ouvir melhor o assunto de hoje. E hoje nós vamos falar de uns assuntos interessantes. O primeiro, nós vamos falar da construção do solário das onças, que é um grande projeto que estava há muito tempo esquematizado no papel, e agora esse ano a gente conseguiu dar andamento nesse grande sonho que a gente tem de construir um viveiro em tamanho adequado, em condições adequadas para a criação das nossas 18 onças que tem aqui na APAS, onças pardas. Bom, o que eu vou mostrar para vocês agora é o início das obras. Na verdade, esse projeto foi patrocinado, né, com uma parceria que nós temos com a empresa Eixo, que é a concessionária de rodovias, que fez para a gente essa primeira doação dessa primeira parte das construções, e assim que concluir essa primeira parte, eles vão dar início à segunda parte. Nesse início agora de construção, nós estamos fazendo aí em torno de 850, 860 metros quadrados, e depois finaliza com mais 480 metros quadrados. Então, no final da história vai ficar com uns 1.300 a 1.400 metros quadrados de construção. Que construção seria essa? São para abrigar, como eu disse, as 18, né, que chegou mais recentemente, onças pardas que estão aqui na APAS, que não tem mais condições de voltar à natureza. Então, nesse primeiro momento, nós estamos fazendo o solário. Solário por quê? É aquela área de sol, né, que elas permanecem o dia todo, porque elas são animais noturnos, então elas permanecem numa área coberta, abrigado do sol, da luz, que incomoda bastante elas, e à noite elas podem sair, né, nesse solário, que é um ambiente mais aberto, mais alto, para poder se exercitar, andar, procurar comida, e até porque aqui a gente só trata delas à noite, para manter o mesmo hábito que elas têm na natureza, então elas vão ter esse ambiente aqui. Então nós estamos fazendo um modelo para tentar aproximar os grupos. Então, no primeiro viveiro lá de baixo, nós vamos colocar 3 onças que hoje já vivem juntas, né? São 2 fêmeas e um macho, já vivem juntas. Ao lado já existe mais 2 irmãos que também vivem juntos. Então a gente vai tentar aproximar eles. Então vai ser colocado no primeiro momento essas 3 e mais os 2 irmãos, e com o tempo, se perceber que houve ali afetividade entre eles, proteção entre eles, então a gente começa a colocar junto, porque na finalidade é fazer grupos familiares, e tem dado certo. Um protege o outro, um acaricia o outro, um dorme abraçado com o outro, eles se protegem mais, eles vivem melhor socialmente, eles têm o irmão, a irmã para estar junto ali. É claro que com isso tudo a gente tem que controlar a questão da natalidade para não haver cruzamento entre parentes. Mas o legal é que você consegue colocar esses grupos familiares, como acontece, por exemplo, com os leões na África. Isso aí mostra que pra gente que dá para manter eles juntos, eles vivem bem, vivem com qualidade de vida, e por causa dessa questão afetiva, eles se alimentam melhor, eles se divertem mais no viveiro, e é isso que a gente vai fazer aqui. Então, de baixo para cima, a gente vai colocar os 3, depois mais 2 que já vivem juntos. Nesse último aqui, que é o maior, nós vamos colocar também um grupinho familiar aqui para tentar aproximá-los aos poucos. Ao fundo ali, naquela estrutura, vai ser colocada as placas solares, que foi uma parceria com a Energisa Sul-Sudeste, que está patrocinando a gente através do programa que é chamado Programa de Eficiência Energética. Então vai ser colocado placas solares para a APA ser autossuficiente na geração de energia. Uma coisa muito legal também, ecológica, que vai reduzir custo e vai melhorar a questão aí do cuidado com o meio ambiente, a questão da eficiência energética. Esse projeto sai esse ano também, quando sair a gente vai mostrar como foi feito isso aí. Então hoje esses viveiros aqui no fundo, tem alguns animais que estão ali em tratamento, eles vão ser mudados de lugar. Então nessa região aqui a gente vai manter, nesse primeiro lado aqui, as onças, né? Ali ao fundo, na parte construída, vai ser o que a gente chama de cambiamento e manejo, para o tratamento diário, a colocação de alimentação, abrigo, lugar mais escuro para elas dormir durante o dia, abrigo do vento, da chuva, e o local de manejo para você precisar apartar alguma por algum motivo, tal.
Depois a gente constrói do outro lado os viveiros, que são com solários menores, para colocar, por exemplo, o Hulk, né, que ele é amputado, então ele não precisa de um viveiro tão amplo, porque ele não anda tanto assim, ele mantém muito pouco tempo em pé, ele permanece a maior parte do tempo deitado. Vocês vão conhecer também a Nara, que chegou, que ela teve as 4 patinhas machucadas, sendo que 2, uma cortou a patinha, eu vou mostrar já já para vocês, né? Cortou na metade, e a outra teve que colocar uma placa com pinos, e ela perdeu a mobilidade de uma das patas, então ela não, a gente não sabe como é que vai ser o prognóstico futuro dela, então ela não vai poder se locomover muito para não machucar essa área que foi afetada, então ela vai passar inclusive por mais algumas cirurgias aí, ao longo do crescimento dela. Então ela vai para o lado de lá, que são lugares menores, com solário menor. Mas tanto o lado de lá ou o lado de cá, vai ter enriquecimento ambiental, nós vamos fazer os lagos, né, para eles poderem entrar, para mergulhar, para nadar, as plataformas, para poder subir, escalar isso, para exercitar a musculatura, para perder peso, como é o caso do Léo, que está de regime, então ele precisa fazer exercício para reduzir a massa corporal dele, a gordura, né? Então, nós vamos fazer as tocas, a passarela de uma plataforma para outra, para eles manter o equilíbrio, tudo aquilo que eles fazem na natureza para poder ter enriquecimento ambiental, para poder ter atividade física, áreas anti-estresse, tudo isso é necessário para um animal de cativeiro, principalmente esses que não voltarão mais para a natureza. Então, uma vez que não volta para a natureza, tem que ter qualidade de vida. E esse ano a gente está realizando isso aí. O grande sonho nosso que era ter esses animais em uma área segura, grande, e à vontade para eles poderem se manter sempre ativos e livre de qualquer estresse, doença, enfim. Além disso, todo o projeto está sendo feito em cima do tamanho das dimensões que o IBAMA regulamenta. Tamanhos mínimos, dimensões mínimas. Por exemplo, para ter uma onça, você tem que ter uma área de 70 metros quadrados. É a exigência que o IBAMA diz, né, a Instrução Normativa 07, que você tem que ter de dimensão mínima para animal de exposição no caso de zoológico. Então, para uma onça parda, seria uma área de 70 metros quadrados. No caso aqui, cada onça vai ter uma área de 120 metros quadrados. Né? Então, seria quase que o dobro do que é exigido pela lei. E a gente faz isso aí que é para manter elas mesmo num lugar mais adequado, uma vez que não voltam para a natureza. Até porque a gente tem uma ideia de futuramente abrir parte da APAS para a visitação, que não seria um zoológico, porque nós teríamos que mudar toda a categoria, teria que mudar toda a documentação, adaptar para o zoológico, e hoje é mais difícil você ter um zoológico, porque você tem que manter tudo para o ser humano e não para o animal. Acessibilidade, banheiro masculino e feminino, área de recuo, área de alimentação. Então você tem que ter uma estrutura muito grande para a recepção do ser humano, não tanto do animal, para você atender as normativas. Mas a gente pode trabalhar com visita agendada. Essa seria a ideia. Visita agendada, visita técnica, que aí você poderia estar recebendo nessa parte desses animais que não voltam para a natureza, recebendo em algumas escolas e pessoas interessadas em conhecer o projeto. Isso é viável, né? Não uma visita aberta como um zoológico, com bilheteria. Isso aí seria um outro planejamento mais futuro. Mas você pode trabalhar com visita agendada. Por isso que tanto as ruas estão sendo feitas entre os viveiros, já está respeitando também o tamanho de 7 metros, 8 metros, para você ter 1 metro aqui de recuo, de área de proteção, para não encostar a mão na tela, dos dois lados. Então, mais ou menos isso aqui é só o começo da casa do solário das onças. Aqui para cima a gente vai dar início, ainda esse ano, na construção dos lobos-guarás e dos cachorros do mato, né, o graxaim, raposa cinza, também são os carnívoros que vão ficar todos desse lado. Lá no lado de baixo seriam os gatos do mato, gato maracajá, gato do mato pequeno, jaguatirica e o gato murisco, que é o gatão preto, né? Naquela parte de baixo. E esse lado aqui que está atrás do Alex, a gente está começando já a mexer, que é a casa das aves de rapina. Então tem gavião, águia chilena, o urubu rei, que é o urubu branco, né? Que tem mais na região de Cerrado e também lá no Rio Grande do Sul, Santa Catarina.
nós estamos para receber um também, além de outros gaviões aí, como pinhé, coruja suindara, seriam desse lado. Então a ideia já é preparar Apuas para um futuro próximo, nós começarmos a ter essa visitação agendada. O pessoal tem pedido isso é possível, mas é isso aqui, a gente tem que mudar toda a estrutura. Então, mas já deu início. O pontapé inicial foi dado e nós estamos fazendo, e acredito que até maio a maior parte da construção vai estar bem avançada, até para a gente já começar a parte de trás disso tudo. E claro que a gente vai mostrar aqui para vocês. Vamos lá ver os animais que vão viver nesse lugar aqui? Pessoal, tem um figura ali que está dormindo, que é um dos que não sabe o que vai acontecer com ele quando a casa estiver pronta. Esse aqui é o Léo, é irmão do Luan. Ele que está no regime. Ele está com mais de 100 quilos e agora ele só está comendo carne de frango e totalmente sem gordura. E esse aí é um que precisa de bastante exercício para diminuir o peso, né? Diminuir essa massa, essa gordura, e também manter as articulações em dia ali por causa do peso dele. Então o veterinário disse que ele tem que ter bastante atividade. Então hoje aqui no viveiro ele tem, mas como é só um tablado e um espaço restrito de tamanho, então ele não consegue correr, se exercitar, andar. E uma das características que as onças têm no período noturno é ficar andando ao redor do viveiro, subindo, escalando. Eles gostam de lugar alto, marcar território. Então ali nesse outro viveiro novo ele vai ter essa possibilidade de poder andar a noite toda, né? E também escalar nas plataformas que são feitas. Então agora ele está sossegadão, dormindo, comeu à noite e agora está ali dormindo. Mas, olha lá, vai voltar a dormir de novo, ó. Isso tem um ânimo que é brincadeira. Mas quando estiver no outro viveiro ele vai ser obrigado a fazer exercício. Não vai poder ficar só dormindo o dia todo não. É para manter o coração, a circulação, livre de gordura no sangue, para poder viver bem. Bom, como eu falei que tinha dois irmãos, um deles é esse aqui, ó. Esse aqui é o Thor e tem o Max. Vem aqui, Max, vem. Vem aqui, vem aqui. Vem cá. Vem aqui. Vem aqui pro pessoal te ver. Tava dormindo também. É que eles comem à noite e depois passa a maior parte do dia dormindo. Então, esse aqui é o Max e aquele lá é o Thor. São dois irmãos que vão ficar juntos lá. Então a gente vai tentar aproximar o Léo e o Luan, embora o Léo é meio chato, não gosta de um convívio com outras onças, mas o Luan já é mais tranquilo. Então a gente vai tentar aproximar o Léo, o Luan, o Max e o Thor, para tentar fazer um grupo, né? Um grupo de onças que possam viver juntos para isso aqui, porque eles gostam de carinho, eles têm essa necessidade, ó, de se esfregar, de coçar, de chamar, um lamber o outro, aquilo tudo que o gato faz, né? Aquela questão social, de marcar território, o macho dominante, os machos que são subordinados, então eles precisam limpar o outro, toda aquela coisa. Isso é que a gente vai tentar fazer ali, mais tranquila, né? Uma vida mais saudável, porque se nós seres humanos a gente não gosta de viver sozinho, algumas pessoas sim, né? Mas na totalidade aí quase todo mundo gosta de viver em comunidade, em sociedade, com pessoas. Eles são a mesma coisa, eles gostam também. Então quando eles fazem parte do mesmo grupo familiar, tipo são irmãos, são primos, eles gostam de viver em grupos, né? E é o que a gente pretende fazer. Aproximar os grupos, que se der certo esses grupos, então eles permanecem juntos. O que faz com que fiquem mais viveiros sobrando, e como a gente coloca eles num espaço maior, então eles vão ter mais liberdade para andar, para correr, para escalar, para entrar nos tanques, além de estar vivendo todo mundo junto em harmonia, né? Um cuidando do outro. E esses aqui são muito dóceis, né? Pode ver, coloca a mão lá dentro do viveiro, eles lambem a mão da gente, então eles são tranquilos para viver. Eu acho que não vai ter problema. Mas todo esse processo que eu estou falando para vocês é um processo experimental, né? Nós vamos tentar colocá-los junto. Isso aí eu faço questão que todos vocês acompanhem. É muito importante isso aí. Inclusive no dia da soltura, no viveiro novo, quando for colocar,
para ver o que eles vão fazer, como eles vão reagir ali, se eles vão entrar no tanque de água, se eles vão subir, se eles vão marcar território nos troncos, enfim, tudo que for feito ali, nós vamos documentar e vamos mostrar para vocês nos próximos programas. Bom, esse aqui é o Nilo. Vem aqui, Nilo. Aqui, sobe aqui pro pessoal te ver. Vem. Ah não, dá a pata aqui no buraco maior, né, o cabeção. Aqui, ó. Vem cá. Esse aqui é o Nilo, né? Ai, cuidado, vai perder a mão. Não, isso aqui é muito tranquilo. O Nilo é muito sossegado. Chegou bem filhotinho, com cordãozinho umbilical. Esse aqui é um que ele tem condição total de viver junto com o outro. Provavelmente ele vai viver junto com o Hulk. Traz já para vocês. Ele é sempre tranquilo, assim. Né? Desde pequeno, ele precisou fazer uma cirurgia grave, então ele ficou com a gente muito tempo lá na sede, tendo que dar mamadeira, acordar à noite para tratar dele, fazer curativo. Então ele adquiriu essa confiança com os seres humanos. E é isso aqui que acaba atrapalhando qualquer programa de conservação de espécie. Isso é o que acaba atrapalhando na hora da soltura. Por quê? Ele sabe caçar. Se você soltar aqui um animal vivo, ele mata, ele come, faz parte do instinto, né? Se alimentar de presa viva, enfim. Ele sabe procurar comida, sabe procurar água, isso não é o problema. O problema é que esses que ficam bem filhotes, né, para um cativeiro, eles associam o ser humano à comida, ao dentão. Eles associam o ser humano à comida e à proteção. Então eles acham, por exemplo, no caso do Nilo, se o Nilo for solto, ele vai saber se alimentar sozinho na natureza. Mas também, se ele vê um ser humano, ele vai falar, puxa vida, é um tratador lá da APAS, é o Marinho, é a Natália, é a Aninha, que cuidou de mim. Será que ele sabe onde que está o Marinho, a Natália, a Ana, ou o Vando, que trata deles à tardezinha? Então eles já têm o ser humano como sinônimo de proteção e de alimentação fácil. Então qualquer mato que a gente soltar em qualquer lugar desse Brasil, quando eles vê um ser humano, a primeira coisa que eles vão fazer é ir atrás. Se o carro estiver aberto, eles vão entrar. Se a casa do sítio estiver aberta, eles vão entrar lá para dentro, porque eles vão associar o ser humano à comida. Então isso é o que acaba atrapalhando a soltura. Mas como eles vêm bem pequenininho, bem independente, não tem como você dar mamadeira sem contato físico. Então o humano para eles já não é mais uma ameaça. O humano para eles é fonte de comida e segurança. Então por isso que acaba atrapalhando a soltura e dificulta a soltura. A gente consegue sim fazer soltura de onças grandes, que já teve contato com o meio natural e que por algum motivo, um atropelamento, um acidente, foi baleado, eles acabam vindo para APAS, a gente cuida, só que eles já tiveram um vínculo com a natureza. Então nessas condições você pode soltar, porque aí é o contrário. O ser humano que ajudou a dar ponto, dar injeção, fazer o curativo, na verdade eles associam a dor e não a proteção. Então aí, quando você solta, eles veem um ser humano, eles já saem correndo, porque eles acham que o ser humano vai ferir eles, vai fazer curativo, vai enfiar agulha, vai tirar sangue. Então eles acabam correndo. Então aí, nesse caso, a gente consegue uma soltura com sucesso. Agora esses que vêm filhotes, bebezinhos, que é o caso da Nara, que eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês, esse caso já não tem mais condições. Então aí para esses casos aqui na APAS que a gente está construindo essa casa definitiva para abrigá-los ali até o fim de suas vidas. E um dia, se for necessário, para serem colocados no programa de conservação de espécie, né? Porque eles podem não voltar para a natureza, mas quem sabe os filhotes. Então se um dia precisar de fazer reprodução em cativeiro, se os órgãos competentes pedir para a gente já tem um ambiente adequado, equipe técnica já, para poder fazer essa reprodução, criação em cativeiro, para depois soltá-los na natureza. Sendo que os filhotes não terão contatos com o ser humano, e sim apenas da mãe que vai treiná-los ali para eles aprender a sobreviver no meio natural. Pessoal, esse aqui é o Hulk. Hulk porque desde muito pequeno ele sempre foi muito forte. E esse aqui é um sobrevivente.
Esse ele teve, num acidente com uma colhedora de cana, ele teve as 4 patas afetadas pelo acidente. Como vocês podem perceber ali, ele não tem a pata esquerda, né? Foi amputado, a máquina já tirou, já cortou de imediato. Além dela, ele teve as 2 patas traseiras cortadas e a da frente também teve um corte grande, que pegou desde os dedos até mais ou menos a região do nosso cotovelo. Ela abriu de fora a fora, e aí a veterinária conseguiu estabelecer ali a fratura, entre outros os ferimentos que foram graves. E aí, infelizmente, a pata dianteira não conseguiu nem reimplantar, né, já perdeu o osso, então só veio a parte da patinha e daqui para cima. Esse osso aqui foi todo estilhaçado, não teve o que fazer. Então hoje ele vive num lugar diferente, né, com azulejo, o coxo de água é mais baixo, o estrado para ele deitar é mais baixo. E lá em cima ele vai também ter um viveiro com acessibilidade, isso mesmo. Eles também são portadores de necessidades especiais como seres humanos, né? Com alguma deficiência de mobilidade, visão, audição, enfim. Lá em cima é a mesma coisa. Então, no caso do viveiro deles, eles não vão poder ter, por exemplo, muretinha, para eles ultrapassarem, um coxo de água no tamanho da altura do peito, porque ele precisa tudo mais baixo, né? Então, já no caso da plataforma, não vai poder ser uma plataforma para ele saltar de baixo para cima ou de cima para baixo. No caso dele, vai precisar essa plataforma ser ligada de uma para outra com uma rampa para ele poder subir gradualmente. O piso também não vai poder ser um piso muito áspero, para ele encostar aquela partinha que sobrou ali do braço, para ele não ralar aquilo ali no chão para causar ferimento, porque ele apoia com aquela parte ali, então o solo não pode ser ter muito atrito, né, um concreto muito grosso, enfim. Então vai ter que ser um piso mais frio, liso, para ele poder se locomover. Mas ele também vai ter o lugar dele ali, principalmente nesse caso que esse realmente não volta para a natureza. E aí precisa ter um lugar adequado que atenda não só as necessidades dele diárias, né, mas também que mantém ele ali por um bom tempo, até o fim da vida dele, que a gente não sabe quanto tempo ele vai durar em cativeiro. A estimativa é de 12 a 14 anos. Na natureza eles vivem entre 5 e 8 anos, é muito pouco. A questão da ação do homem, os habitats deles que estão cada vez mais reduzidos, a competição com outros animais como cães, outras onças, acabou deixando eles um grupo restrito em lugares muito, muito pequenos. Então a taxa de sobrevivência deles, o tempo de vida em meio natural é de 5 a 8 anos. Então na natureza, aqui na APAS ou em qualquer outro cativeiro, eles vão ficar em a média de 12 a 14 anos, que seria o tempo de vida de um cachorro. O tempo de vida é saudável, né? Eles podem viver até um pouco mais. O Guinness, por exemplo, marca um leão, né? O leão africano, o leão da montanha, o puma norte-americano, com tempo máximo de vida de 22 anos em cativeiro. Só que a gente tem que levar em consideração que lá é um outro clima, enfim, tem uma série de fatores lá que eles duraram mais. Mas a média deles é isso aí, entre 12 e 14 anos. O Hulk ainda ele tem 2 anos e meio, então se tudo der certo e ele viver essa média de mais 10, 11, 12 anos, então você tem que ter um recinto especialmente feito para ele, gramado, com um tanque mais baixo, com tudo que ele precisa para atender a necessidade diária e desses próximos 10, 12 anos. Então por isso que a gente tem que fazer o viveiro dele um lugar bem especial, com tudo mais fácil, tudo mais baixinho, tudo mais acessível, para ele poder ter qualidade de vida e viver num ambiente devidamente adequado para a necessidade dele. Pessoal, esse aqui, o nome dele é Nando. Pode parecer um filhote, né, porque ele ainda é pequeno, mas na verdade ele não é, ele já tem 1 ano e 3 meses. Ele é um adulto que não desenvolveu. Talvez por algum motivo que a gente imagina que seja uma coisa chamada consanguinidade, ou seja, o cruzamento de parente muito próximo, o pai com a filha, ou o filho com a mãe, ou entre 2 irmãos, pode acontecer esse problema chamado consanguinidade. Alguns filhotes desenvolvem epilepsia, outros saem com a pata tortinha. Bem provável que seja o caso desse aqui, mas para isso a gente teria que fazer um rastreamento genético, ou seja, teria que pegar o pai e a mãe dele para saber se é parente mesmo consanguíneo e parente próximo. E ele não desenvolveu, ele ficou pequeno, né? Anão, então ele tem o tamanho aí de uma onça de mais ou menos
6 meses ainda, embora ele já tenha 1 ano e 3, 1 ano e 4 meses mais ou menos. Quando ele chegou aqui, ele veio bastante complicada a situação dele, foi feita até acupuntura nele, então ele é um bicho bem complicado. Ele não tem a mobilidade total das patas traseiras, né? A pata dianteira também ela é bem atrofiadinha, ela cresceu toda tortinha, então para ele se locomover, ele não tem a velocidade que os outros têm. Por isso também que lá em cima será feito, dentro do recinto lá, com acessibilidade tanto para ele, quanto para o Hulk, quanto para a Nara, esses viveiros com acessibilidade, para serem viveiros menores, né, com todos os requisitos que precisam lá, como alimentação, como água, tanque, para eles se refrescarem, os tablados para eles dormirem, as plataformas, tudo em tamanho reduzido e bem fácil, tanto para ele se locomover, também para a gente mexer com ele, trabalhar com ele. Então são áreas menores, recintos menores para a gente poder ter acesso, a ele, para a gente poder trabalhar com ele próximo, né? Então no cambiamento e o manejo a gente vai conseguir chegar bem perto dele para fazer o medicamento. Ele tem que fazer suplementação de cálcio diariamente, além de outros aminoácidos, ele precisa disso para não descalcificar essa parte da cintura para baixo, né, porque ele não tem muita mobilidade. Então é feito esse medicamento, essa suplementação, aliás, desde quando ele nasceu, constantemente, todos os dias. Então ele é um animal bem especial, né? Pessoal, essa aqui é a Nara, é um bebezinho ainda de onça parda, ainda ela tem as pintinhas ainda, porque para quem não sabe, todo filhote de onça parda, quando eles são bebezinhos, até o 3º, 4º mês, eles ainda apresentam a pinta como se fosse a onça pintada, por isso que muita gente confunde o filhote de onça parda com onça pintada. E essa aqui também foi vítima aí do manejo dos canaviais, né? Então ela teve a patinha, como eu disse, a patinha ali do lado esquerdo foi amputada aqui na frente, e essa patinha aqui, que seria a mão direita dela, bem na altura aqui do ombro, teve que colocar uma placa, um pino, né, porque quebrou ali em cima, perdeu o osso, então acabou tendo que colocar essa placa e o pino para reforçar o osso quebrado, e a partinha de baixo ali, onde ficaria o dedão, a unha, acabou ficando mole, né, porque ela teve o desligamento dos tendões. Então agora a gente tem que aguardar ela crescer, né, crescer que eu digo chegar até em torno de 50, 60, 70 quilos, ou seja, seria já na fase adulta, para todos esses ossinhos ali da mão, né, aqui do carpo, que seria o mesmo carpo do ser humano, né, essa parte de cima, logo após os dedos, a palma da mão, essa parte carpial, que é chamado de carpo, o punho, crescer no tamanho final, chegar no tamanho que o osso não vai crescer mais, para a partir daí fazer uma outra cirurgia para travar essa mãozinha, para ela, ao invés de ficar virada para dentro, como está agora, a gente conseguir virar na posição anatômica, que seria a parte de fora, e que ser colocado uma placa para poder segurar essa mão. Se você gostou do programa, quiser ajudar, tiver alguma dúvida a respeito de gestão de fauna, o que faço, o que não faço, se eu avistar um animal, como que faz, como não faz, é simples, ligue nesse telefone e entre em contato com a gente, que a gente vai orientar da melhor forma possível. Se você morar numa cidade que não seja CIS, e você tem aí o corpo de bombeiro na tua cidade, uma secretaria de meio ambiente do município, e você vê um animal em situação de risco, machucado, ferido, às vezes perdido na cidade, entre em contato com o corpo de bombeiro, telefone 193, ou a sua secretaria de meio ambiente do teu município, para que eles façam a captura, o resgate, e levem até a polícia ambiental, que aí eles destinam para a gente aqui, para a gente continuar o tratamento desses animais aí, até poder fazer a soltura, ou ficar com a guarda daqueles que são inválidos. E para você que tem intenção, de repente, de comprar uma maritaca, uma arara, ou às vezes um papagaio, nunca esquecer daquele nosso lema, que para um papagaio te dar o pé, outros 50 deram a vida. E eu espero vocês nos próximos programas, e eu vou trazer assuntos bem legais com relação à gestão de fauna, não só aqui na cidade de Assis, mas em toda a região. Até mais!